Olá, senhores. Vamos aí com mais uma questãozinha de magnetismo. Olha só. Michael Faraday foi um físico e químico inglês. Em 29 de agosto de 1831, descobriu a indução eletromagnética. Foi o pai do motor elétrico e do gerador elétrico. Considere o ímã e a espira abaixo. Admite-se que tanto a espira como o ímã podem se movimentar horizontalmente. Sobre o ímã e a espira acima, é correto afirmar que... Meninos, vamos agora, depois de tanto e tantos exercícios de magnetismo aí que vocês já pediram para nós, vamos agora criar uma regra prática aqui. Olha só, toda vez que o ímã se aproxima de uma espira ou se afasta, a espira sempre vai querer o que está acontecendo, só que o contrário. Vamos entender. Se o ímã aproximar, a espira vai querer afastar ele. Se o ímã afastar, a espira vai querer aproximar ele. Ou, se a espira se afastar do ímã, ela vai querer se aproximar. Se a espira se aproximar do ímã, ela vai querer se afastar. A regra é muito simples, porque aí você vai pensar, para afastar tem que dar repulsão e para se aproximar tem que dar atração. Bora lá? Vamos lá, primeiro caso. Deixa eu só ver se eu consigo rabiscar aqui em cima. Consegue, show de bola. Olha só o item A. Se a polaridade do ímã for invertida e houver um movimento relativo de aproximação entre ele e a espira, surgirá uma corrente elétrica induzida na espira no sentido horário. Vamos por partes. Se a gente inverter esse polo, fica sul e norte. E aproximar o ímã da espira, então aqui na espira vai ficar sul e do outro lado norte. E aí sul com sul da repulsão. Por quê? Porque se o ímã aproxima, a espira vai querer afastar. Espera lá. O campo magnético, então, ó, ele está nesse sentido, o norte apontando aqui para a nossa esquerda da tela, né? E pela regra da mão direita, você percebe que o dedão passando no meio da espira ali, ó, os teus 4 dedos vão girar no sentido anti-horário. Então você percebe que a tua corrente, ó, gira aqui no sentido anti-horário, por causa desse campo induzido na espira. E ele falou que ela gira no sentido horário, então o item A está errado, porque não é no sentido horário. Vou apagar ali, tudo bem? Então o item A está falso. Vamos para a próxima opção. Bora lá? Olha só. Caso a espira e o ímã se movimentem no mesmo sentido e com velocidades iguais, ou seja, não tem velocidade relativa, não tem movimento relativo entre eles, haverá o surgimento de uma corrente elétrica induzida na espira? Senhores, não haverá surgimento de corrente porque não tem variação de fluxo. Se o ímã e a espira ficarem andando juntinhos, eles não vão estar variando o fluxo de campo magnético no interior da espira e não vai ter corrente. Então não tem corrente elétrica e, portanto, é por isso que o item B também está falso, certo? Olha o item C. Se a espira se mantiver parada e o ímã se movimentar em direção a ela, ou seja, se aproximando, surgirá uma corrente elétrica induzida na espira no sentido horário. Opa, então agora ele vai manter a polaridade e o ímã está aproximando. Se o ímã está aproximando, a espira vai querer que ele se afaste, vai repelir. Então fica norte de um lado, sul do outro. Então no interior da espira tem isso daqui, ó, um campo magnético desse jeito, certo? Pela regra da mão direita, o dedão lá no meio da espira, ó, você vai ver que a corrente gira no sentido anti-horário agora, né? Inverteu a causa e inverteu o efeito. Então, é o contrário do que a gente fez do item A. Então, a corrente gira no sentido horário. Ele garante que ela gira no sentido horário, portanto, o item C é a nossa alternativa correta aqui. Vamos dar uma olhadinha nas outras? Bora lá? Só apagar esse daqui. Apagar esse daqui. Olha o D. Se a polaridade do ímã for invertida, então ó, vamos colocar sul e norte, e este for afastado da espira, então ele vai afastar a espira. Se ele vai afastar da espira, a espira vai querer aproximá-lo, então a espira vai criar um polo contrário aqui para ter atração. Ou seja, percebo que o campo magnético, de novo, é entrando ali no interior da espira. Nós já vimos agora no item anterior, a corrente elétrica nesse sentido é no sentido horário, certo? Então, se a polaridade do ímã for invertida e esse for afastado, ou seja, a espira vai querer aproximar, surgirá uma corrente elétrica induzida na espira no sentido horário. E aí ele está falando, então, que nesse caso a corrente gira no sentido horário, então nós vamos ter uma divergência, né? Nós estamos com 2 alternativas corretas aqui, ó. A alternativa D também está certa, tá? Inverte a causa e inverte o efeito. Ele inverteu a polaridade, então a corrente seria anti-horário, mas agora, ao invés de aproximar, ele afasta, a corrente volta a ser horário. Então, a D e a C, elas apresentam situações corretas, diferentes, porém corretas para nós aqui, certo? O item E.
Se o ímã permanecer parado e a espira for aproximada do ímã, surgirá um campo magnético que gera atração entre o ímã e a espira. Se eles forem aproximados, vai surgir um campo que vai dar repulsão entre eles, né? Por isso que ele vai estar falso, item E. O único problema é essa alternativa C e D. As duas estão corretas aí, meu caro. Então olha lá, ó, se a espira se mantiver parada, tô lendo a C, tá? E o ímã se movimentar em direção a ela, então o ímã está lá, norte e sul, se aproximando dela. Surgirá uma corrente induzida na espira no sentido horário. Ela se aproximando, vai criar norte e sul, o campo é para dentro, né? E a corrente sentido horário. O item C está certo. E o item D, se a polaridade do ímã for invertida, então fica sul-norte, e este for afastado da espira, surgirá uma corrente elétrica induzida na espira também sentido, porque aí ele vai querer atrair, então ele vai criar um polo norte, o campo é para dentro, a corrente é horário. Temos duas corretas aí, beleza? Grande abraço.